E aí, paranormais, beleza? Quem fala é o Nox, tô pedindo pra vocês. E hoje, saindo da temática do Ghostface, vamos falar de uns filmes casca grossa que fazem muitos por aí parecerem um passeio no parque. No vídeo de hoje eu separei aqui pra vocês 5 filmes perturbadores para se assistir somente uma vez. Sabe uma coisa que você não precisa fazer somente uma vez? É dar like no vídeo. Você pode fazer isso sempre. Com isso, prepare seu psicológico, aperte os cintos e vamos fazer uma viagem somente de ida para o inferno. Com isso, roda! Preciso falar que o vídeo de hoje contém spoilers de alguns dos filmes e eu vou tentar ser o mais prático possível. Então, se você quiser ver alguma das obras, adiante para o próximo filme. Mas antes, alguns recadinhos. Se a sua régua de terror é o Albergue, Jogos Mortais, o Colecionador de Corpos ou até mesmo A Morte do Demônio, pode tirar seu cavalinho da chuva. Esses filmes aí que eu acabei de citar, eles são um prezinho para você que está iniciando agora no mundo do terror. Nessa lista aqui, eu não quis adicionar somente filmes de gore, senão não ia ter graça nenhuma. Claro que alguns deles incomodam pelo gore, mas boa parte deles é um elemento psicológico ou outro. Ou uma cena que ficará cravada em sua memória, ou até mesmo por uma premissa ou subtexto. Lembrando que existem milhares de filmes por aí, e essa lista aqui reflete o meu gosto pessoal. Então, caso você não concorde, deixe aí nos comentários de uma forma educada e vamos conversar. Com isso, vamos começar do 5º lugar da nossa lista para aquecer os músculos. Número 5. Narok, Inferno, 2005. Galera, tecnicamente esse aqui é o mais leve da nossa lista, e ele não pega tanto pelo gore ou efeitos práticos de baixo orçamento, e sim pela sua premissa, a mitologia tailandesa e o folclore sobrenatural. É uma questão pertinente que, hora ou outra, muitos de nós já nos pegamos pensando: para onde vamos quando morrermos? E eu preciso dizer que esse filme aborda isso muito bem, claro, na sua própria maneira. O filme conta a história de 7 amigos que após um quase acidente de carro estão ilesos. Porém, ao sair, eles percebem que não estão mais no nosso plano, e sim no próprio inferno. Lugar onde eles e milhares de pessoas são conduzidas e levadas para serem julgadas e descobrirem quantos anos vão passar lá e quais serão suas terríveis punições. Ao início, somos apresentados aos protagonistas, uma equipe de cinegrafistas que estão se preparando para gravar um videoclipe em outra cidade. Ele vai introduzindo um a um seus vícios, problemas internos, conflitos, más condutas e coisas que podem ser usadas contra eles no tribunal. Uma das protagonistas tem problemas com a mãe e, em consequência disso, ela é muito odiosa. Na contraparte, tem o seu namorado Shoji, que bota nela um belo chapéu de boi e dá em cima e transa com qualquer mina que ele pode. O bonzinho, que tem uma boa índole e acaba rezando pelos seus amigos. O tio devoto, que enquanto reza, interrompe para poder abrir uma gelada e lascar um belo de um gole. O primo altão e safadão, que quer pegar geral, principalmente as casadas, e o mimadinho idiota que tem tudo na mão. E também tem a estagiária bobona que o outro carinha, namorado da menina, tá doido pra pegar. Esse é um dos problemas desse filme que me incomoda, é que tem muitos personagens e talvez não dê pra desenvolver todos, mas ao contrário das expectativas, ele faz isso muito bem. O filme vai construindo, fazendo leves referências, não tão sutis assim, sobre o inferno, ver anjos, comer, ir pro céu e ir pro inferno. Eles falam muito isso nos diálogos bem manjados. O tio monge também parece um cara sábio, mas infelizmente é só uma fachada para o que ele realmente é. E à noite, cansados, ao invés de parar em um hotel, eles seguem viagem, e quando o motorista acaba pegando no sono e colidindo com outro caminhão. Porém, por sorte, nada acontece com eles, ainda. Até que eles pisam no chão e tudo se transforma. Então eles não estão mais na nossa realidade e acabam sendo pegos e conduzidos pelos guardas do local. Guardas, homens com vestimentas e armas e hábitos de outras eras e outros séculos atrás. Eles são conduzidos por guardas estranhos em meio às montanhas, e uma quase fuga gera uma quase rebelião. E os guardas não medem esforço para passar o gume em qualquer um que tentar fugir. Então, após serem julgados, cada um vai para sua penitência. Eu diria sentença, que é a palavra mais adequada. Porém, 2 deles devem voltar e serem conduzidos à luz, pois não chegou a hora deles morrerem. Eles estavam no lugar errado na hora errada. Só que eles fazem isso? Não, eles fogem dessa fila e tentam ajudar seus amigos. Nisso, eles são levados e separados, e o filme começa a criar uma sensação de agonia e desesperança. E por incrível que pareça, você passa a torcer por eles para que eles saiam desse lugar. Porém, infelizmente, eles se
bonito. E é possível, enquanto eles caminham, que eles consigam ouvir seus parentes aqui na Terra falando. E o cara alcoólatra, ele escuta a esposa dele desejando que ele seja morto, pois ele era um belo de um imbecil e batia nela e ignorava os filhos. E isso começa a matar esse cara por dentro. A princípio, todos eles são torturados, a garota tem as mãos quebradas pelos guardas, esse cara, o talarico, ele tem a cabeça amassada por um alicate, o playboyzinho é preso por ganchos, e aí vai. Eu não posso entrar muito em detalhes. Nas cenas do inferno, o cineasta não mede esforços para ilustrar seu ponto. Realmente parece um inferno de verdade. Se existe um inferno, ele deve ser mais ou menos assim. Milhares de almas, torturas, correntes, martelos, lanças, fogo, caldeirões ferventes, a fotografia amarela, ambientes esfumaçados e fétidos e corpos mutilados. Realmente dá de 10 a 0 em muitas produções atuais. Então a trama desenrola, eles conseguem escapar de suas torturas e conseguem se reunir de novo, tentando bolar assim um plano de fuga. Porém, um a um eles vão sendo pegos ou morrendo nessa dimensão, ou pior ainda, vão sendo mortos na Terra e no inferno também. E o filme, de novo, vai criando essa sensação de desconforto, pois mesmo você se arrependendo, estando ferido, não é o suficiente. Não existem vítimas ou coitados no inferno. Lá, todos são culpados. Eles passam pelos níveis do lugar, comem literalmente o pão que o diabo amassou e parcialmente conseguem sair de lá. O cineasta deixa uma mensagem sutil e clara nessa parte, que mesmo em meio ao caos, é possível você se arrepender, porém antes de morrer, claro. Por não ter um final otimista e expor o submundo tailandês de forma visceral, Narok me deixou com incômodo por dias após eu ter assistido. Aquela maldita sensação de e se isso acontecer comigo? Gera também certas reflexões de que você pode ser uma pessoa melhor. E se você gosta do tema Inferno ou Vida Após a Morte, eu recomendo que você assista esse. Número 4. Megan is Missing, 2011. Agora, indo para o terror found footage, acompanhamos Megan, uma garota de 14 anos que adora navegar pela internet e ficar com sua amiga Amy. Elas compartilham vídeos, se divertem e conversam com estranhos online. Até que um dia Megan marca um encontro com um garoto chamado Josh e acaba indo. Porém a jovem nunca mais volta para casa. E agora sua amiga Amy, totalmente preocupada, começa a investigar as conversas de sua amiga com o tal de Josh. E infelizmente tem um desfecho brutal e violento. Esse filme, ele parece aquele terrorzinho chato de adolescente. Mas o que torna ele tão cru e visceral é o estilo filmado com a câmera de mão e seu trágico desfecho no plot final. Esse filme, para surpresa de 0 pessoas, foi banido em alguns países, também como alguns filhos dessa lista. Não consigo nem imaginar por quê. A Amy fala para os detetives sobre o desaparecimento de sua amiga, que ela estava conversando com esse tal de Josh. E isso acaba irritando o psicopata, que em retaliação acaba sequestrando a garota e a fazendo de gato e sapato. Não é um filme agradável de se ver. Ainda mais se você tiver filhos que estão indo para a fase da adolescência, pois ter de ver algumas cenas nesse filme realmente incomoda. Traumatizante é um adjetivo que não reflete com tanta clareza o que esse filme realmente é. Essa é uma das formas que muitos usuários comentam nas críticas do Megan is Missing. A história tem como objetivo ensinar para os espectadores uma lição, mas essa mensagem é praticamente desfeita com a grande quantidade de imagens de tortura e cenas violentas e até mesmo perturbadoras do longa. E apesar do fato de ter atores jovens, o conteúdo é destinado diretamente para o público adulto. E até mesmo esses citados podem achar difícil de assistir. Espere cenas de abuso e atos forçados contra menores, que esse filme exibe sem o menor remorso, fora a violência doméstica e tortura. Por um lado, a crítica adorou esse filme, mas a grande audiência em sua parte caiu matando. Por ter muitos elementos repetitivos de tramas adolescentes chatas, como Amizade Desfeita, The Dan e outros do gênero. Mas, mesmo assim, Megan is Missing é um clássico da sua época e não deixa de ser nem um pouco perturbador, apesar da má fama que esse filme adquiriu ao longo do tempo. E como falamos no filme anterior, a sensação que esse aqui vai te causar, se você não for maduro bastante, ou se você não for acostumado ou ter o tato para cinema extremo, é de muito desconforto. Talvez um pouco de enjoo também, você pode pôr nesse pacote. E como eu falei no filme passado, isso também pode ficar na sua mente por dias. Principalmente pelo seu plot twist e a forma como a trama se encerra. É algo que realmente incomoda e o espectador fica com aquela sensação ruim de bad vibes e um astral bem baixo. Mas ainda assim é um bom filme. E se prepare que estamos apenas aquecendo. Bora pro próximo. Número 3, Mártires, 2008. Agora, indo para o cinema francês, vamos falar de um longa que as pessoas sempre colocam em suas listas de terror.
e esse merece seu lugar aqui. Eu devo admitir que ele não funcionou tanto pra mim como funciona pra maioria, mas mesmo assim ele gera uma reflexão importantíssima que eu vou elucidar mais próxima do final desse filme. Aqui acompanhamos Lucy, que foi sequestrada e maltratada há anos atrás. Conseguindo fugir, ela vai para um orfanato, onde faz uma amizade duradoura com Anna, uma jovem que a ajuda e lhe dá suporte. 15 anos depois, perturbada, com raiva e cheia de traumas, ela descobre onde seus antigos algozes vivem e embarca em uma jornada pessoal de vingança. Porém, acaba envolvendo sua amiga no plano. Só que infelizmente elas mal podiam adivinhar que esse tiro ia sair pela culatra, quando algo inesperado acontece e muda tudo. Essa seria a melhor sinopse em minhas palavras sobre esse longa. Não espere um longa genérico sobre vingança, cheio de clichês, protagonismo, cultura woke em alta, com muita sanguinolência e maneirismos do roteiro para facilitar a vida da protagonista. Não espere isso. Esse filme é diferente. Ele acaba e começa 3 vezes com as viradas mais inesperadas possíveis. Atenção, se você quer assistir o vídeo ou ficou curioso ou curiosa, pula para essa marcação de tempo aqui embaixo. Bom, pois agora vai vir a parte spoilerenta do longa. Desconstrução é uma palavra que define bem esse filme, pois quando você acha que algo vai demorar como geralmente demora, ele vai e faz o contrário e resolve tudo de forma abrupta e instantânea, rápido, deixando um vácuo muito estranho. Aí a trama vai andando de novo, se aprofunda, mostra e desconstrói. E cara, isso é uma coisa que eu não vejo com muita frequência no cinema, desde Um Drink para o Inferno. Esse lance da desconstrução. Esse filme trabalha muito bem isso. Confesso que eu não tenho muito costume com o cinema francês e eu acabei estranhando um pouco logo no início, e provavelmente você também vai. Ainda mais se você está acostumado ou acostumada com a velocidade padrão das coisas hollywoodianas. Eu não diria que Mártires é sem ritmo. Ele é um especialista, na verdade, em mostrar coisas sem pressa. E ele consegue criar uma sensação de urgência crescente de que vai dar merda e das grandes. A nossa protagonista, a Lucy, ela sofre de estresse pós-traumático severo e também tem várias alucinações. Após ter sua vingança e finalizar seu agressor e sua família de uma forma bem fria durante um almoço de domingo, que acaba em uma ela decide ficar por lá na cena do crime e explorar a casa. A Lucy, nesse meio tempo, tem um surto psicótico e começa meio que despirocar das ideias. Então ela chama sua amiga Anna para limpar a casa, sumir com as provas e com os corpos. E elas acabam achando uma passagem secreta na qual haviam mulheres que eram presas e torturadas pela família. O filme acaba sofrendo uma reviravolta e a Lucy, que era a nossa protagonista até então, acaba sendo morta. E Anna acaba ficando sozinha e de mãos atadas por lá. Quando do nada uma seita aleatória acaba aparecendo na casa e rendendo a coitada. Essa seita tem como objetivo descobrir o que tem do outro lado da vida. E para isso eles torturam mulheres de todas as formas há décadas. Pois eles acreditam fielmente que quando a pessoa está próxima da morte, elas olham para cima e conseguem ver algo. No caso, elas entram em um estado de transe que só quem está morrendo sabe como que é. E o que essas pessoas veem é isso que essa líder quer descobrir. E como eles fazem isso? Eles usam essas pessoas, no caso essas mulheres que eles chamam de mártires, para torturá-las, expor elas a grande sofrimento e acabar tendo essa resposta. E a Anna agora é a escolhida para essa função. Eu não preciso dizer que a Anna sofre todo tipo de violência, físicos e psicológicos aqui, né, meu amigo? E meu amigo, o que eles fazem com essa menina no final para ter a resposta deixa muitos filmes americanos no chinelo. O final e o que acontece no final eu deixo para você descobrir e assistir. O que eu posso dizer, ela consegue olhar para cima e ver o que tem do outro lado da vida. E ela acaba contando para a líder da seita. E o que tem lá? Assista e desculpe. Mas cara, Mártires termina de uma forma que, se você não se chocou pela violência gráfica, você vai acabar saindo da sessão pensando que algo assim deve existir por aí, ou se já não existe. Grupos de fanáticos que fazem de tudo pela sua fé cega, inclusive finalizar pessoas inocentes. O filme me causou um incômodo após o final e eu me vi pensando nele também, pois ele acaba sendo, querendo ou não, uma experiência muito imersiva. Pois o diretor faz questão de mostrar da forma mais crua e visceral todas as cenas de tortura e violência ao máximo. E cara, essas cenas são muito pesadas. Uma boa recomendação para você que curte ter uns insights e também curte uma trama religiosa, e não espere um final otimista na qual a protagonista sai viva e feliz. É um final ambíguo, mas infelizmente deixa um gostinho de que aquela maluquice vai continuar. Número 2. A Serbian Film.
2010. Chegamos à medalha de prata desse vídeo. Um dos, se não o filme mais pesado e proibido no Brasil. Eu vi muita gente falando que é um dos mais pesados e perturbadores e que muitos passaram mal e não conseguiram ir até o final. E todo esse clássico marketing que você provavelmente ouviu em filmes inferiores, tipo Terrifier. E devo dizer que essas pessoas estão absolutamente certas. Esse filme não é pra qualquer um. E se você por acaso se impressiona com facilidade, tem problemas cardíacos, e principalmente se você tem filhos recém-nascidos, ou sejam eles crianças ou pré-adolescentes, ou até mesmo adolescentes, afinal ele está repleto de cenas pesadas e também é cheio de gatilhos. Tecnicamente, a Serbian Film pode ser considerado uma obra desprezível por muitos, por conter elementos como explícito, necrofilia extrema, corpos e muito mais. Porém, ele trabalha o núcleo familiar e as perturbações que tal instituição sofre, tanto pelo passado do pai, como o atual momento que a Sérvia enfrentava naquela época. Um período de guerra no qual muitas barbáries acabaram infelizmente acontecendo. E provavelmente o filme, por pior que seja, não chega nem aos pés de explicar o que realmente deve ter acontecido com aquelas pessoas na época da Guerra da Sérvia. Esse filme ele tem muita, mas muita violência desnecessária. Porém, seu realizador fez uma crítica social válida aqui. Mas cara, essa crítica é muito sutil e você tem que cavar bastante para você poder achar. Mas ela tá aqui. Vamos para a sinopse. O filme conta a história de Milos, um ex-astro pornô que abdicou de sua carreira para cuidar de sua esposa e filho. Porém, com o país em guerra e sua situação financeira não sendo das melhores, ele faz o que pode para sobreviver. Até que um dia sua ex-chefe arranja uma entrevista com um rico investidor que quer que ele seja seu novo astro. Milos aceita e conhece Vulkner, um filósofo da que diz que estão mais próximos da evolução humana. Ele oferece uma alta quantia em dinheiro para Milos, que assina o contrato sem ler sobre o que iriam gravar. E então aos poucos, e tarde demais, ele percebe que se meteu em uma bela de uma roubada. Essa é a melhor sinopse que eu posso dar para esse filme, sendo que o original não chega nem perto disso. Eu fui muito sutil aqui. Diferente do que a mídia prega e do que você provavelmente está pensando, ele não começa direto no bizarro. Ele vai construindo, introduzindo o personagem, apresentando o mundo deles e fazendo a gente criar conexão com o Milos e o conflito interno e financeiro que ele vive. Uma parte interna dele quer voltar para o mundo onde ele era considerado o Kid Bengala da Sérvia e ele acaba reprimindo isso fortemente para cuidar do seu filho e ser um bom exemplo de pai. Isso automaticamente gera uma conexão com você, que é o espectador. Mas o filme vai dando indícios do que está por vir, seja pelo olhar do personagem, ou até mesmo a trilha sonora, que você percebe que vai dar merda cedo ou tarde. O Milos, quando começa a notar as coisas estranhas, como ter que gravar uma cena com uma jovem observando na sala, ou até mesmo quando ele tem que meter porrada em uma de suas colegas de trabalho durante uma gravação. E para se distanciar disso, deixar o trabalho fora de casa, ele começa aos poucos se afundar no álcool. Um exemplo desse tipo de cena, na qual o filme vai construindo aos poucos e você vai percebendo que não é algo natural que está acontecendo, é o jeito que o irmão do protagonista olha para a esposa dele, no caso sua cunhada. Ou a cena quando ele tá com uma relaxadora profissional pagando bola gato para ele, e o mesmo assiste a um filme do seu irmão com outras garotas, enquanto ele questiona o tamanho descomunal da peça do irmão. E acredite, cara, essas são as partes estranhas, mas ainda assim leves do filme. O filme acaba mostrando como o sexo explícito e o uso de bebidas alcoólicas é normal por lá, como eles bebem whisky antes de dormir, ao acordar, durante as refeições. Pelo menos o nosso personagem é assim. E também como as pessoas daquele universo são podres. Porém, é após assistir um vídeo snuff envolvendo um parto e um recém-nascido e um homem que o Milos decide meter o pé de lá. Mas infelizmente já era tarde demais para ele. Ele acorda na cama da sua casa cheio de sangue e percebemos que algo ocorreu e que a sua esposa e filhos desapareceram. E vamos descobrindo aos poucos o que fizeram com ele, como o e as atrocidades que ele mesmo cometeu enquanto tudo era gravado para ser vendido na Dark Web. Confesso que esse segmento do recém-nascido é de embrulhar o estômago e junto com o Milos, que vira a cara nessa cena, eu virei a cara junto também. Confesso que isso me incomodou pra caralho. E com certeza vai incomodar qualquer ser humano normal. A sensação da hora foi de repulsa extrema. Removendo isso, a Serbian Film é um filme bom e tem coisas a serem analisadas, como no caso como a trilha sonora, elementos dos flashbacks. E é interessante
interessante ver um cinema fora do americano e como as coisas funcionam e as linhas narrativas e cronológicas são diferentes até. É muito legal ver uma cultura fora da que a gente está acostumado realmente como a de Hollywood. A crítica social que rola aqui sobre a Guerra da Sérvia acaba sendo válida, a omissão dos patronos do país perante as atrocidades e crimes de guerra cometidos e sobre os snuff movies. Caso você não saiba sobre snuff movies, tem um card aparecendo no qual eu explico tudo pra vocês. Snuff movies ou filmes snuff. Já digo, não é um tema fácil de se digerir. Pra quem não sabe, vídeos snuff ou filmes snuff são vídeos de gore pesado, no qual pessoas se machucam ou são finalizadas e esse material é consumido e vendido na internet. A sensação que esse filme me causou foi uma reflexão muito incômoda. Um pouco com gore, porém bem mais a fundo é que existem lá fora pessoas com desejos e fantasias assim. E esse tipo de atrocidade pode estar acontecendo bem debaixo do nosso nariz nesse exato momento. Novamente, não recomendo que você assista, mas para você que está com experiência no ramo do terror, no caso terror e cinema extremo, vale a recomendação. Primeiro lugar, Requiem para um Sonho. Chegamos ao top 1 da nossa lista. Dessa vez, para quebrar um pouco esse gosto do gore e tortura, eu trouxe um filme que não é tão parecido com os outros. Mas não se engane, não é porque ele não é parecido com os outros que ele seja inferior. Pelo contrário, esse é um dos filmes que mais me incomodou nessa lista. Tanto pela sua história, tanto pela edição e principalmente por sua trilha sonora, abordando uma realidade que está bem do nosso lado e muitas vezes não somos capazes de sequer enxergar ela. O filme conta a história de 4 pessoas que acham que podem ter um futuro melhor se envolvendo com... Todas têm um sonho em comum, ser alguém na vida e dar orgulho às pessoas que gostam. Aqui temos Sarah Goldfarb, uma viúva que se vicia em pílulas para emagrecer e também é viciada em televisão e comida. Ela inicia uma dieta neurótica para perder peso e poder caber em seu vestido vermelho, que usou na formatura de seu filho, pois ela pretende ir no seu programa de auditório favorito. Do outro lado, temos seu filho Harry Goldfarb, um jovem problemático viciado em cocaína e heroína, seu amigo em comum Tyrone e sua namorada Meryl, ambos também viciados nas mesmas substâncias. Os 3 jovens decidem comprar drogas para assim poder revender e ficarem ricos, e podendo finalmente darem orgulho às suas famílias. O Harry quer montar uma loja de grife para sua namorada, Tyrone orgulhar sua mãe, e Meryl ser independente e sair da sombra dos pais ricos. Mas raposa vendendo galinha nunca foi um bom negócio. E infelizmente o que vemos são eles afundando e sucumbindo a seus vícios ao longo do filme. Cara, esse filme ele é perturbador, porque nós vemos a decadência física, moral e psicológica desses caras. E vendo algo que parecia realmente ser bom, se tornando um total pesadelo. E podemos acompanhar aqui as mudanças físicas e psicológicas deles. O filme não começa nesse extremo. Ele vai avançando, escalando e preparando você através da montagem. E principalmente os cortes. Conforme as coisas vão ficando mais estreitas, os cortes vão ficando cada vez mais rápidos, com direito a flashes e muitas luzes cortantes. Quem tem labirintite vai ficar bem atordoado. E foi nesse filme que foi introduzido o conceito da Snort Cam, a câmera que acompanha o protagonista, coisa inventada pelo Darren Aronofsky, que é um excelente diretor. Isso tudo ocorre devido à guerra de traficantes que estoura nas ruas. E as drogas acabam saindo de circulação, e eles acabam se vendo obrigados a fazer de tudo para saciar seus vícios. E mostra que o fornecedor pode ser um ou até mesmo um médico que faz receitas de pílulas um tanto quanto questionáveis. Mas nada se compara ao final desse filme. O Harry ficou tão neurótico na droga, mas injetou tanto, mas tanto no braço, que ele acaba criando uma gangrena no braço e tem seu braço amputado, passando o resto da vida no hospital da cadeia. O Tyrone vai preso e é obrigado a viver com abstinência e sofrendo bullying dos policiais racistas na cadeia. A mãe do rapaz fica tão perturbada, mas tão perturbada, que ela vai parar num hospital psiquiátrico, levando choques na cabeça, perdendo os resquícios da sua sanidade. Mas o pior fim é o da Marion, pois ela acaba ficando sozinha já que os 2 imbecis foram presos. E ela continua viciada e sem dinheiro, e agora ela tem que se prostituir para esse traficante que promove grandes e dá droga em troca de sexo. E cara, essa cena ela é deplorável. E é nítido na cara dela que ela não queria estar naquele lugar. Mas infelizmente ela tá lá porque o vício é mais forte. E os sinais vão se juntando, a edição acelerada, flashes, gritos, loucuras e o filme se acalma, dando um final lento e contemplativo. Tem uma sacada legal aqui que o filme ele acaba sendo dividido em estações. Temos o verão, que é a ascensão dos personagens. O ânimo tá lá em cima, eles veem uma chance de crescerem e serem alguém na vida. No outono, as coisas começam a se complicar. As drogas somem das ruas e o vício em pílulas para emagrecer aumentam e os conflitos internos surgem. E o inverno, onde a derrocada completa.
e eles chegam no fundo do poço, que torna o caminho deles uma viagem somente de ida para o inferno. E faltou a primavera, não? Não, pois a primavera simboliza renascimento, segundas chances, e infelizmente para eles não tem isso. É só ladeira abaixo. E para quem assiste também, pois vai ficar uns bons dias assim. Cara, confesso para vocês que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei muito mal. Fiquei uns bons dias pensando nele, mais do que qualquer outro filme. A mãe do rapaz precisando de ajuda, o filho vendo a mãe se afundar nas pílulas sozinha, e o que o infeliz faz? Usa mais pra poder esquecer e não lidar com as emoções. E cara, pra mim, esse filme é o mais desgraçado dessa lista. Conclusão. Aqui eu fiz uma lista um tanto quanto sortida pra vocês. Assista com moderação, vá no seu limite e não force a barra, pois você vai ficando forte ao longo do tempo. E só um aviso, antes de você assistir esse primeiro que eu falei agora, o Requiem para um Sonho, eu recomendo altamente que você esteja bem, pois se você não estiver bem, ele vai te deixar pior ainda. Esse filme é altamente recomendado que você esteja bem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo seu acesso, e se quiserem parte 2, comentem aqui embaixo. E também comentem que outros filmes poderemos trazer aqui numa parte 2 desse programa. Tanto do terror, quanto do drama, ou até mesmo dramas ou thrillers psicológicos. Pois eu tenho certeza que após ver esse vídeo, ou ver um dos filmes, você vai ter reflexões poderosíssimas. Então, tome cuidado com os vícios, abrace sua mãe, filhos, esposa, seu cachorro, faça suas preces, ajude os outros, não assine documentos sem ler, não busque vingança e, principal, não fale com estranhos na interwebs. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. É isso aí. Até a próxima e tchau!